Graça e paz, amados. Boa noite, gente. Queria dizer que é um prazer ter feito esses 2 anos com vocês. Algumas pessoas estão próximas, outras nem tanto, mas eu creio que cada um aqui acrescentou na vida de cada um. E eu sou muito feliz e grata ao Senhor por vocês, amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te damos graça porque este dia o Senhor preparou e nós escolhemos nos alegrar nele. Te damos graça por esses 2 anos, Senhor, em que o Senhor nos deu vitória em cada obstáculo que tivemos, em nossas necessidades que foram supridas, Senhor. Sabemos, Pai, que não é o ponto de chegada, mas agora é o ponto de partida. É agora que tudo começa a acontecer. É agora que colocamos em prática tudo o que aprendemos, Senhor. E dia após dia o Senhor vem nos ensinando mais. Pai, obrigada por essa ministração que é segundo o teu coração. Pai, obrigada pelas tuas palavras em minha boca. Obrigada pelas tuas palavras em minha boca. Obrigada pelas tuas palavras em minha boca. Espírito Santo, tu tens liberdade. Age no teu querer. Eis-me aqui, Senhor, e eu oro para que corações sejam quebrantados, mentes sejam abertas, ouvidos estejam prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu escolhi foi Dependemos de Deus. É um tema que mexe muito comigo, porque é uma área que sempre me confrontou. E o versículo, e a passagem que eu vou começar está em Mateus 6, 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto o que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, versículo 31, portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? 33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando eu escolhi essa passagem, embora tenha muitas outras, mas eu acho que ela revela bem o quão precisamos ser dependentes do Senhor. E é uma passagem que até hoje eu ainda me pergunto. Se eu observo as aves do céu, as flores, eu fico me perguntando, Senhor, é preciso realmente muita dependência. Muita dependência. Porque quando a gente vai tentando encaixar a nossa mente nisso aqui, a gente percebe que é algo que naturalmente às vezes a gente não consegue. Diariamente a gente pensa, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Amanhã eu tenho uma reunião, que roupa eu vou vestir? É meio que inevitável que a gente não queira atropelar as coisas e queira ter o controle de tudo. E algo que o Senhor colocou no meu coração é que esse controle que nós temos, essa necessidade de dominar, ela veio porque lá em Gênesis 1, 28, o Senhor, ele nos diz, sujeitai a terra. O Senhor fala, domine sobre a terra. Irmãos, é um fato que a gente perdeu o domínio para o inimigo. Mas esse desejo de dominar, ele não saiu de nós. Porque quando Deus determinou, está determinado. Mas esse domínio que nós precisamos ter não significa que nós precisamos ser independentes do Senhor. Não há necessidade, até porque o Senhor nos supre em todas as áreas. Em tudo, em absolutamente tudo. É difícil a gente chegar e dizer assim, Pai, o que eu vou vestir amanhã o Senhor vai decidir. Mas eu já vi inúmeros testemunhos de pessoas que dependeram de Deus para uma calcinha. E chegou, irmãos, porque creram. E aí o Senhor me faz lembrar que a nossa dependência, o nosso espírito, ele reconhece diariamente que somos dependentes de Deus. Isso é uma coisa que a gente não precisa questionar, mas a nossa alma não. A nossa alma precisa ser todos os dias convencida de que nós precisamos do Senhor. Eu preciso dele todos os dias, na verdade, em todos os momentos e diante de circunstâncias difíceis. E aí o Senhor me faz lembrar de Êxodo 16, 11, 13, onde o Senhor, ele entra com providência para o povo de Israel, que, em meio às murmurações,
O Senhor não deixou faltar o alimento. O Senhor diz a Moisés que haveria carne durante a tarde, pão durante o dia. O Senhor fez crescer as roupas, alargou as sandálias. O Senhor, mesmo com o povo murmurando, o Senhor não deixou de prover. E aí, irmãos, às vezes quando é pregada essa passagem, eu já ouvi inúmeras vezes, as pessoas falam assim, mas eles murmuraram. Irmãos, a gente faz diferente hoje? Será que nós fazemos, a gente tem um atrativo de coisas, mas será que nós fazemos diferente? A gente tem meios de se distrair, mas nós fazemos, não, a gente murmura. E a murmuração deles, ao invés de dar a ele 40 dias, deu 40 anos. Irmãos, isso é para a gente também. Quando a gente está diante de uma situação e que a gente depende do Senhor e que a gente murmura, uma coisa que era para durar um dia, dura uma semana. O que era para durar uma semana, dura um mês. Meses e anos e por aí vai. E aí a gente fica como aquele mesmo povo. Então, querendo ou não, é difícil a gente se encontrar numa situação complicada e não querer tomar a frente, mas isso aqui, essa história tem que servir para alguma coisa, que é para nós. E aí, o Senhor me faz lembrar também, em Ageu 1:2-7, que diz assim: Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: Este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se construir a casa de Yahvé. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: Porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé Sabá, o Senhor dos Exércitos: Considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Veste-vos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. O que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: Considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Irmãos, o que esse povo fez foi colocar as suas necessidades à frente das vontades do Senhor. E o Senhor, Ele deixa claro, não que o Senhor não deseja que tenhamos tudo do bom e do melhor, mas como eu já ouvi, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. E o Senhor fala, olha, vocês fizeram tudo isso, mas agora tudo que vocês têm, em nada estão lhe satisfazendo. Às vezes a gente abre mão de fazer a vontade do Senhor por um prazer momentâneo. É um sentimento de satisfação, irmãos, que vai vir. E você vai se sentir alegre, mas olha, se você abrir mão de fazer as coisas do Senhor para fazer as suas coisas, lá na frente você vai sentir o arrependimento e ele vai vir como uma onda muito maior. E vai ser muito pior. Então, quando você dispõe de dizer assim, Senhor, eu poderia até fazer a minha vontade. Poderia pegar esse dinheiro que eu iria ofertar, ou que eu vou dizimar, e fazer as coisas na minha casa, que está precisando. Mas eu sei que se eu depositar no Senhor, Ele vai vir muito mais. Ele vai vir muito mais. E eu não serei decepcionada. E aí, irmãos, outra coisa que o Senhor tratou muito comigo é que quando não depositamos em Deus a nossa dependência, muitas pessoas depositam em outras pessoas. Aí entra a questão de depositarmos a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso sucesso, a nossa prosperidade em outras pessoas, em trabalhos, em amigos, em famílias. Irmãos, nada disso nos supre. A única coisa que o Senhor tratou comigo, as únicas pessoas que o Senhor reconhece como elo, que Ele diz assim, olha, eu entendo que vocês dependem dessas pessoas, porque eu creio que foi de Deus isso, é quando filhos dependem de pais. O Senhor, na sua infinita sabedoria, Ele poderia ter criado um sistema diferente de vida, mas Ele deu pai e mãe, porque sabia que precisaríamos dele até um determinado momento. Mas até isso, irmãos, tem um tempo. Como Ele fala com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para onde eu te mostrarei. Há um tempo, irmãos, em que não vai, mas a gente vai poder ficar preso aos nossos pais. E o Senhor, Ele reconhece tanto essa figura do pai e da mãe, esse elo de dependência que existe entre pais, entre filhos e pais, que Ele diz assim, em Isaías 49:15,
Pode até uma mãe se esquecer de amamentar o seu filho, mas eu jamais esquecerei de ti. E ele diz, em Salmos 27:10, ainda que pai e mãe nos abandone, o Senhor nos acolherá. Irmãos, ele vai para o extremo. Ele vai para aquilo que ele sabe que é forte, por aquilo que ele sabe que é um elo, porque é praticamente impossível que isso aconteça. Porque pode o mundo virar as costas para nós, mas os nossos pais, eles sempre estarão do nosso lado. E o Senhor mostra que ainda que isso aconteça, Ele não vai nos deixar. E aí, irmãos, eu começo a exortar para a dependência no Senhor. Não é? Que eu sei que não é uma coisa fácil. Quando eu comecei dizendo que na minha vida isso é um desafio, porque é. Eu fui criada sempre de uma forma independente. A minha mãe e os meus pais sempre me deram tudo. E até para eu me chegar ao Senhor para pedir alguma coisa era muito difícil. Não porque eu não acreditava que Ele era capaz de me dar, mas porque muitas vezes eu quis fazer do meu jeito. Porque muitas vezes eu esperava algo e dizia, meu Deus, não está acontecendo, então eu vou lá. O velho jeitinho, vamos lá, vamos lá. Mas, irmãos, a gente atrapalha os planos de Deus quando a gente faz isso. A gente impede que as coisas do Senhor aconteçam nas nossas vidas quando a gente mete o pé e como se diz assim, não, você não passa não, agora sou eu. Eu vou fazer. Aquela velha história de que se eu não fizer, quem vai fazer? Irmãos, isso é um engano. Porque até para fazer, a palavra do Senhor diz que o Senhor efetua em nós o querer e o realizar. Então, até para fazer, nós dependemos dEle. E aí, eu já vou entrando na minha conclusão. O Senhor falou para mim o seguinte, a respeito da passagem em Mateus 14, 25, 31, que é uma passagem que todo mundo conhece, de Pedro, quando ele sai do barco. E aí eu fiquei meditando nessa passagem e disse, Senhor, a gente sabe que Pedro usou de fé para sair daquele barco. E a gente sabe que até um determinado momento aquela fé se manteve. Mas houve um momento, irmãos, que ele olhou para as circunstâncias. Que as circunstâncias foram maiores do que a fé dele. E, irmãos, quando ele começou a afundar, a palavra do Senhor diz que ele chamou pelo Senhor. E a minha Bíblia diz, eu vou até lá, porque eu marquei aqui. Diz assim, Jesus imediatamente a mão o segurou. Aí o Senhor tratou comigo o seguinte, olha, eu sei que você precisa andar em fé, mas eu também sei que a sua fé, em alguns momentos, ela pode falhar. Deus pode ter dito, olha, se vira aí, você veio porque quis. Mas não. O Senhor pode até ter dito, homem de pequena fé, mas o Senhor não recusou a mão para ele quando ele precisou. O Senhor o pegou pela mão. Então, irmãos, haverá momentos em que você vai levantar da cama com toda a fé. E durante o dia, alguma coisa pode lhe estabilizar, mas não tenha medo de fazer como Pedro que disse, Senhor, salva-me. Porque o Senhor prontamente lhe pegará pela mão. E aí, irmãos, eu acho que quando dizem Abacuque assim, 2:1, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Isso é difícil, mas é o que eu praticamente leio todos os dias. Porque quando eu estou diante de uma situação que requer uma resposta e eu não sei, eu busco ao Senhor para que Ele me ajude. Amém?